Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. O governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para a reunião. É isso mesmo, o homem tá importante, né? De fritador de hambúrguer a reunião com Donald Trump. Vamos entender isso aqui. Eduardo Bolsonaro apresentará ao governo norte-americano um panorama que inclui a escalada de censura promovida pelo STF, a criminalização de parlamentares conservadores e as recentes sanções da Lei Magnitsky impostas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, entre as quais o próprio Alexandre de Moraes. O núcleo republicano acredita que o Brasil esteja atravessando um processo de erosão institucional, disfarçada sob o discurso de defesa da democracia. O gesto do governo Trump, ao ouvir um opositor direto do governo petista, mostra o provável alinhamento de Washington com a direita brasileira nas eleições de 2026. Além disso, a convocação de Eduardo para o encontro reforça a percepção de que a crise brasileira ultrapassou as fronteiras nacionais. Judicialização da política e perseguição seletiva de opositores e a parcialidade do Supremo viraram temas de relevância internacional, especialmente para o governo norte-americano. E vocês acham que acabou? Não, tem mais. Segundo a CNN, os Estados Unidos preparam a Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes. Talvez essa reunião de Eduardo por lá até tenha alguma coisa a ver com isso. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a lei Magnitsky e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora, eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. A gente traz essa informação, consta de que haverá então uma reunião com Eduardo Bolsonaro na Casa Branca na semana que vem. Tem uma informação que repercutiu na semana, mas hoje, mais ainda, é que o governo dos Estados Unidos também estuda e deve aplicar a lei Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, que é advogada, tem um escritório de advocacia. Essa apuração da CNN repercutiu muito hoje, mas a semana toda há esse rumor de que está na mesa, sim, de negociação o nome da mulher de Alexandre de Moraes também para ser incluída na lei Magnitsky. Queria te ouvir sobre isso também. Ambas são ótimas notícias, necessárias, O encontro do Eduardo Bolsonaro com Trump vai municiá-lo, trazer mais embasamento para o presidente americano de quem realmente está agindo para obstruir aquela que é a sua principal demanda em relação ao país, parar com a caça às bruxas e a perseguição a Jair Bolsonaro, soltar os presos políticos e poder ter um clima de eleição limpa e legítima no ano que vem. Então, Eduardo Bolsonaro sabe das coisas, está acompanhando com muito mais lupa e vai poder colocar tudo isso
para o presidente americano de forma direta, né? Então, aquilo que o Lula não faz, né, não consegue se reunir, não faz uma ligação com medo de ser humilhado, provavelmente seria humilhado mesmo, né, porque quer colocar de fora da agenda de negociação justamente a principal demanda do presidente americano, né, que não está para brincadeira, então não adiantaria nada ele tentar canais de comunicação com o Trump, mas é ótima notícia que o Eduardo Bolsonaro vá se encontrar diretamente com o Trump. E quanto a Viviane Bassi, de novo, né, o Alexandre de Moraes ganha um salário de servidor público. Não é condizente nem mesmo com o relógio que ele usa e vários outros ali, né? Porque eles aprovaram, num grau de promiscuidade ímpar, que não tem problema os cônjuges operarem escritórios que têm causas diretas ligadas ao próprio STF. No caso do escritório da Viviane Bassi, você entrava no site dele e dizia claramente lá, né, especializado em causas no STF. O negócio brasileiro não é para amador, né? O Brasil realmente é difícil de explicar para os gringos. Agora, essa questão da Magnitsky virou quase uma Netflix dos brasileiros, né? Tá todo mundo já naquele clima. E aí, mais alguém foi sancionado hoje, né? Por enquanto estão achando muito pouco o Alexandre de Moraes, mas o governo americano e principalmente o estilo de negociação do presidente Trump, né? Ele vai aos poucos, ele vai mostrando o tamanho do porrete, digamos assim, do big stick, como disse o Alexandre, né, Garcia, e vai fazendo as ameaças, ou melhor, os alertas, né? Olha, eu vou usar, hoje mesmo já postou lá, paz pela força, né? Mais nada, só isso. Quer dizer, são as mensagens em que acreditava Ronald Reagan e que acredita o presidente Trump. Você faz uma ameaça crível do uso do porrete para que não precise usá-lo. Agora, essa ameaça crível tem que surtir efeito no alvo, que tem que entender que do outro lado não há brincadeira, né? O famoso fafo, como já postou também o Trump, né? Fica de brincadeira e vai descobrir do jeito mais duro que eu não estou de brincadeira. Mais ou menos isso, a tradução. Então, a turma está no clima de Netflix, esperando o próximo capítulo do episódio, né? E o próximo episódio tem que ser mais gente sancionada. Tem uma lista que a gente consegue pensar de gente que vem obstruindo ou agindo como cúmplice do Alexandre de Moraes e obstruindo, então, a justiça de funcionar no Brasil. Tem vários nomes possíveis em potencial, vários já foram aventados, e tem gente querendo até se aposentar de forma precoce, porque tem milhões e milhões de motivos para se preocupar com sanções nos Estados Unidos. Consta, deixa eu só voltar rapidamente para você, não sei se você consegue responder, mas a gente já sabe se o ministro Alexandre de Moraes já está sofrendo os impactos aí da aplicação da Magnitsky com transações bancárias, uso de cartão de crédito, falaram, por exemplo, do Gmail, ele não poderia usar o Gmail, o Uber, todas essas empresas americanas. A gente já consegue aferir isso na prática, Consta? Não daqui dos Estados Unidos, mas com certeza, na teoria, sim. Já está valendo. Nós vimos o CEO do Bradesco, o CEO do Itaú, dizendo que cumpre lei, não questiona, né? Teoricamente, sim, ele já está sancionado e ele perdeu tudo. Agora, é o problema da esposa não estar, né? Quem é dona do dinheiro ali na família é a esposa. Manter conta da Netflix, ou do Uber, ou do próprio Google, né? A esposa consegue manter pelo casal, digamos assim. Por isso é tão importante sancionar também a esposa e a família. Diz uma nota aí que prepara-se um tsunami familiar, né? De novo, o caso do visto pegou familiares, até filhos, né? No caso do Barroso, isso afetou ali a vida de um deles, pelo menos o Bernardo, que trabalha ou trabalhava aqui em Miami, né? Então, de novo, no caso do dinheiro, siga o dinheiro, follow the money. E ali a gente sabe que a esposa é que tem as contas. Alexandre, quero ouvi-lo também. A gente traz essa apuração de uma reunião com Eduardo Bolsonaro na Casa Branca para fazer um balanço aí das últimas semanas bastante tumultuadas no Brasil. No início da semana, Jair Bolsonaro foi decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. Enfim, muita coisa acontecendo e Eduardo Bolsonaro vai fazer então esse balanço, essa retrospectiva aí na Casa Branca e quero te ouvir também como é que isso pode interferir em possíveis novas sanções, né, a outras autoridades. Tem o caso da mulher de Alexandre de Moraes, tem algumas pessoas aí criticando, dizendo que poderia ser um desvirtuamento da aplicação da Lei Magnitsky, porque a mulher de Moraes é advogada. Queria te ouvir aí sobre essa questão.
Só começo complementando o que o Rodrigo falou, né? Ele falou em follow the money, né? Eu acho que o Trump tá usando o francês chercher la femme, né? E é o que se comenta aqui em Brasília. O radar que está com as antenas voltadas para o Supremo mostra que há essa expectativa, né? É um escritório importante, uma banca importante de advocacia. Como o Rodrigo lembrou, né, eu cito muito o meu avô. Meu avô trabalhou muito com a justiça, como perito de atos judiciais. Ele era guarda-livros, e ele sempre me falava das questões éticas, né, que jamais um escritório de advocacia que tivesse um parente no tribunal poderia ter alguma ação naquele tribunal. E eu estou vendo isso, o Brasil aceita uma coisa dessas, né? É incrível como a gente aceita passivamente algo que, eu não vou falar em imoral, vou usar o eufemismo, vai contra a ética, né? Então há essa expectativa de pegar a esposa, a mulher do ministro Moraes, e também o radar lá do Supremo diz que o ministro Barroso, por causa disso, por causa da queda do visto da família, está preocupadíssimo, seria o maior preocupado entre os ministros do Supremo que foram atingidos pela quebra de visto, né? Ele está sentindo, né, aquela declaração dele, ele foi muito veraz, né, ou ingênuo, ou sincero, ao dizer que pediu ajuda dos Estados Unidos para combater as questões de fake news na campanha eleitoral. E aí a gente fica sabendo, pelo Lava Toga 2, que havia um escritório de investigação criminal que não era da polícia, era do Superior Tribunal Eleitoral, que seguia ordens de um ministro do Supremo, né, para fornecer dados para prender as pessoas do 8 de janeiro. Isso é terrível. Houve o depoimento do Mike Bentz aqui na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, confirmando o que o ministro Barroso havia revelado, ou confessado, né, sobre a ajuda americana numa campanha eleitoral, através da USAID, ou USAID, seja lá como for, com CIA atrás e agências aqui do Brasil que, espontaneamente, por razões ideológicas, combatiam só um lado. Hoje eu ouvi de um ministro de Tribunal Superior falar isso, que a lei tem que ser aplicada igualmente na justiça eleitoral a todos os lados. Isso é uma exigência da lei, da justiça, dos princípios de justiça. Eu acho, opinião minha, que o Trump está com algumas perguntas no ar e ele quer fazer essas perguntas ao deputado Eduardo Bolsonaro, né, para se sentir um pouco mais próximo do ambiente brasileiro. Porque é difícil para uma cabeça americana, com toda a tradição de justiça americana, da política americana, ser confrontado aí com o nosso tropicalismo. Vai ser tarefa dura para Eduardo Bolsonaro, Piotr, traduzir os últimos acontecimentos do Brasil para o governo americano, mas só demonstra essa reunião o interesse, né, como o Brasil está na mira dos Estados Unidos. A Ana, bom, a gente tem falado disso há bastante tempo e agora cada vez mais essa aproximação e esse interesse, esse olhar sobre o Brasil. O Brasil parece que tem um escaninho próprio dentro do Salão Oval, né? Ou, sei lá, um arquivo no meio digital, com tudo que está acontecendo, que os americanos sabem do que está acontecendo e querem saber cada vez mais, isso está muito claro. E, de novo, por que isso está acontecendo? Porque este país, através das suas cortes superiores em Brasília, violou direitos fundamentais da nossa Constituição. Eu vou citar isso sempre porque este é o fato. Então, de novo, não tem nada de invasão da nossa soberania. Quando você viola direitos humanos, qualquer pessoa no mundo pode sofrer a aplicação da Magnitsky, como o caso do ministro Alexandre de Moraes. Agora, como os americanos vão conter uma continuidade desse tipo de violação, se isso vai ser ampliado, se há outras sanções, óbvio que isso depende do governo americano. Mas hoje, o sentimento nacional de empresas, de pessoas, ou seja,
é de que ninguém aguenta mais esse descalabro institucional que se instalou no país depois que o Supremo decidiu ser uma casa política. O Supremo não tem competência para ser casa política, não tem, me perdoem a expressão, abre aspas, talento para isso, mas pior do que isso, e talvez mais importante e muito mais grave, ele não tem competência constitucional para isso. Ele não pode, juiz, fazer discurso político, derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané. Juiz não faz isso. E aplicar a lei de acordo com a conveniência, de acordo com a cara do processo. Juiz como o próprio Alexandre de Moraes, sendo tudo. O Alexandre Garcia lembrou há pouco, né? A gente mostrou, ele é tudo no processo, a gente tem... Não pode esse tipo de coisa. Mas isso vai continuar até quando? Porque está levando de roldão um país inteiro. A gente podia estar discutindo aqui, como sempre fizemos, discutir questões estruturais do país, econômicas, ou seja, soluções para os problemas que ainda temos. Nós temos um drama de infraestrutura gigantesco. O governo hoje está com as contas todas, explodiram todas as contas hoje. Não tem nenhuma capacidade administrativa. Era para estar discutindo nesse momento o impeachment do Lula por incompetência, por pedaladas, enfim. Todo esse tipo de coisa deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional, que hoje está às voltas com tentar saber se vai conseguir voltar a ser o Congresso que deixou de ser. E aí você vê qual é a razão disso tudo. O Supremo, que deveria guardar a Constituição, atropelou a Constituição. Agora é uma lei que eles julgam a cada momento o que vale para quem vale. Na verdade, só para um lado do espectro político, do pensamento brasileiro. A coisa é muito grave. O fato é que ninguém aguenta mais. Agora, até que, obviamente, se resolva, a gente vai continuar denunciando o absurdo. E os brasileiros, a gente viu nas ruas no domingo, estão cientes de tudo o que está acontecendo e perderam o medo. Sim, tem mais gente cada vez mais se manifestando. E as pessoas que estavam no domingo nas ruas, você pode multiplicar. Muita gente poderia estar lá. Basta ver nas redes sociais o como que deu, abre aspas, pelo menos um sentimento de um rápido alívio quando você viu alguma coisa, pelo menos tentando voltar à normalidade. Seja na aplicação de sanções ao Brasil, por o Brasil violar direitos humanos e a própria Constituição, ou o que a gente viu recentemente, né, de o Congresso parece tomar algum jeito. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, né, Paula? Sem dúvida. Deixa eu voltar para o Consta, pediu para fazer um complemento? Diga, Consta. Porque normalmente, né, eu não sou a favor de ir atrás de familiares. Não é crime você ser filho de alguém que abusa de direitos humanos, digamos assim. Só que nesse caso do escritório Bassi, nós temos a imagem para mostrar, os advogados principais do escritório são a esposa e os filhos de Alexandre de Moraes. Né? E o escritório tem várias causas que vão parar no próprio STF e ganha dinheiro com isso. Então, de novo, não é um caso aqui de apenas poder estar usando família para burlar a sanção e, de alguma forma, se proteger, se blindar. É um caso de seguir o dinheiro e entender que o dinheiro está vindo de uma mesma fonte, da promiscuidade desses cônjuges e familiares em geral, né? E aí sim se justificaria, então, punir a família como um todo, porque a família como um todo está envolvida no mesmo, na falta de uma palavra melhor, esquema. Quem gosta de perseguir familiares inocentes é o próprio Alexandre de Moraes. Fez isso com um filho adolescente de jornalista, fez isso com a esposa do próprio Eduardo Bolsonaro e por aí vai. Não é o caso aqui, não é vingança, não é pegar porque é família, mas é porque a família faz parte dos negócios, um grande negócio em família. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.